Boa noite, irmãos, irmãs. É sempre um privilégio poder trazer a palavra do Senhor, principalmente no culto de adoração ao domingo. É um privilégio trazer a palavra para uma igreja tão sábia e tão qualificada como essa. É um privilégio e uma responsabilidade também. Nosso texto será Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Tiago. Isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Antes de iniciarmos a leitura do nosso texto de hoje, eu queria propor um desafio para os irmãos. Um desafio. Eu vou falar aqui 3 frases e o desafio é que os irmãos tentem achar o que há de comum entre essas 3 frases. O que há em comum, qual é a ideia que há em comum nessas 3 frases. A primeira frase ela foi dita por Montesquieu. Quem já ouviu falar esse nome? Montesquieu foi um grande, talvez o maior pensador do século XVIII. Ele criou aquela teoria da separação dos poderes. Hoje nós temos o nosso país, o executivo, legislativo e judiciário. Pronto, foi ele que criou essa teoria. E ele disse, quanto menos um homem pensar, mais ele fala. A segunda frase ela foi dita por Aristóteles, o pai da lógica. Ele disse, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa em tudo o que diz. E a terceira frase ela foi dita por minha tia. Quando eu era criança, ela diz assim, quando você estiver zangado, você conte até 10. Respire e conte até 10. Quando você estiver muito zangado, você conta até 100. Qual é a ideia que há em comum nessas 3 frases? A ideia que está em comum nessas 3 frases e que claramente salta aos nossos olhos quando nós ouvimos é que é necessário pensar antes de falar, ter prudência no falar. E essas 3 frases, ela, apesar de carregar uma sabedoria popular e que com facilidade até os incrédulos concordam com essas frases, quem muito fala, muito erra. É o que diz, é o pensamento dessas frases. Porém, essa sabedoria que é popular e que até os incrédulos muitas vezes concordam com facilidade, ela também é uma sabedoria bíblica. Ela está presente na Bíblia. Salomão, o sábio Salomão escreveu, quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. E os versículos que nós estudaremos nessa noite, eles trazem o mesmo princípio. Com facilidade é observado, mas que muitas vezes, pelos crentes, parece que é esquecido. Então você sabe aquela pessoa da tua rua, aquela senhora da tua rua, normalmente, né? Que sempre tem um comentário desnecessário. Sabe aquele colega do seu trabalho, aquele seu colega da faculdade, que sempre acaba gerando uma situação embaraçosa, uma situação chata, porque não consegue controlar a língua. Aquele clima chato que você criou algum dia aí porque não soube controlar as suas palavras. Aquele momento em que você estava irado, tomado pela ira, disse coisas que depois você se arrependeu profundamente. Pois sobre essas situações, a Bíblia tem orientação. Ela tem uma palavra para nos orientar. E nós estudaremos nessa noite, a minha proposição é que nós vejamos 3 atitudes que devem marcar a comunicação de um crente. 3 atitudes que devem marcar a nossa comunicação. Vamos ler o nosso texto. Tiago 1, 19 e 20 diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos fazer uma oração para entrarmos no nosso texto. Santo Deus, nosso amado Pai, eu te peço, Senhor, que conduza esse momento, que a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor esteja sobre nós.
para que eu possa ser claro naquilo que eu desejo passar, para que eu possa ser fiel à tua palavra, para que eu possa instruir o teu povo de maneira digna da tua palavra, que teu Espírito seja derramado nos corações aqui, para que a sua palavra tenha efeito, para que ela possa encontrar repouso nos nossos corações, Senhor. Te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, esse texto ele inicia com uma chamada de atenção. Tiago diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Sabeis estas coisas. Ele está chamando a atenção. E ele chama a atenção para algo que ele vai falar no decorrer do capítulo e que vai até o fim desse capítulo. Essa estrofe aí, essa perícope, ela vai do versículo 19 até o fim do capítulo 1, versículo 27. E aqui ele vai falar coisas muito importantes. Ele vai falar sobre o engajamento, sobre o comprometimento do crente com aquilo que ele professa, com aquilo que ele diz que crê. E esse é um tema muito importante que vai ser desenvolvido posteriormente nas próximas pregações. E para abrir essa sessão tão importante, que traz um conceito tão importante em sua carta, ele abre falando da base da comunicação. Como nós devemos nos comunicar, como nós devemos ter uma comunicação que agrada a Deus. E, continuando o versículo 19, Tiago ele fala: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E essa é a primeira atitude que deve marcar a comunicação de um crente. Essa é a primeira atitude que deve marcar a sua e a minha comunicação. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Bilbo Bolseiro, quem conhece Bilbo Bolseiro? Bilbo Bolseiro, ele disse o seguinte: eu não conheço metade de vocês a metade do que eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade que vocês merecem. Essa foi a frase do Bilbo. Estar pronto para ouvir é estar preparado para ouvir. Diz respeito a estar com a atitude correta ao ouvir. Nós podemos dizer que algumas pessoas elas somente escutam, mas não ouvem. Qual é a diferença? Escutar é simplesmente a capacidade de captar sons com o aparelho auditivo, mas ouvir não. Ouvir é dar ouvidos, é prestar atenção, é dar atenção àquilo que foi dito e a quem está falando. E essa é a primeira atitude que Tiago chama a atenção. Esse é o ponto de partida para uma comunicação agradável a Deus. E partir desse ponto de estar pronto para ouvir faz todo sentido, porque antes de tratar sobre como deve ser a nossa fala, Tiago tem a preocupação de saber se nós estamos entendendo, compreendendo bem aquilo que nós iremos falar. Se nós estamos respondendo o que de fato foi colocado para que nós pudéssemos responder. Então, quanto à frase que o Bilbo disse aqui para vocês, a atitude correta de um bom ouvinte seria o quê? Pedir para que ele explique melhor o que é que ele está querendo dizer. Quem entendeu essa frase aqui do Bilbo? Quem entendeu de primeira aqui? Eu não conheço metade de vocês a metade do que eu gostaria. E gosto de menos da metade de vocês a metade que vocês merecem. Entenderam? Eu passei tempo para entender. Eu tive que fazer conjuntos para entender. Então, o que a gente tem que fazer, como bons ouvintes, é dar atenção e perguntar. Você pode se explicar melhor o que é que você está querendo dizer? Eu tenho certeza que você já presenciou, se é que você não esteve envolvido, numa discussão em que a pessoa fala uma coisa, a outra pessoa responde outra coisa, você percebe que a pessoa está respondendo uma coisa que a outra não perguntou, e aí começa a discussão porque um não está entendendo o outro. Tipo o que está acontecendo agora aqui. Você não está entendendo nada do que eu estou dizendo, né? Vocês já presenciaram esse tipo de situação. E alguém pronto para ouvir, ele começa se preocupando, antes de começar a falar, se ele está entendendo bem aquilo que ele está respondendo. E Deus tem orientação
quanto ao nosso ouvir, quanto à nossa comunicação. A Bíblia ela é rica em orientações para nossas vidas. E talvez você nunca parou para pensar que a sua fala impensada, que a sua reação, a tua prontidão em repentinamente responder e falar, são coisas às quais Deus se importa. Mas a palavra de Deus tem sim muitos princípios para fornecer em relação à nossa comunicação. E esse primeiro princípio, a prontidão para ouvir, é a base para nós termos uma comunicação conforme Deus deseja. E esse primeiro princípio, nós temos que entender bem que ele, além de ser um princípio, ele é um mandamento. Vejam quais as palavras que são usadas aí. Ele diz, todo homem, pois, seja. Seja é uma ordem. É uma palavra que indica uma resposta. Seja pronto para ouvir. É uma ordem. E veja a seriedade desse ponto, porque Jesus, ele disse em João, capítulo 14, versículo 21, que aquele que o ama é o que guarda os seus mandamentos. E 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz que nós sabemos que conhecemos a Jesus se guardamos os seus mandamentos. Por isso, quando a Bíblia dá essa ordem de sermos prontos para ouvir, nós devemos tratar o descumprimento dessa ordem como ele realmente é, um pecado. E diante da seriedade do que está diante de nós, a nossa atitude deve ser ter prontidão para ouvir as pessoas e sermos, assim, um porto seguro para aqueles que nos procuram. Seja um porto seguro para as pessoas que te procuram. Seja alguém que as pessoas ao seu redor são estimuladas, se sentem estimuladas a te procurar para falar alguma coisa. E ser alguém que estimula as pessoas a conversar contigo, a ir falar contigo, o primeiro passo, a primeira coisa é a nossa atitude diante daquele que nos procura. Se você quer acabar com a relação, seja ela qual for, seja casamento, seja amizade, seja no ambiente de trabalho, qualquer relação, você quer acabar com a relação, seja um mau ouvinte. Seja um mau ouvinte. Se alguém vai até você e a sua atitude diante dessa pessoa é de desinteresse, então com o tempo as pessoas não mais te procurarão. Elas simplesmente não te procurarão mais. Se você não tem interesse em escutar aquilo que as pessoas têm para lhe dizer, com o tempo você não mais será procurado. Você não estará cumprindo a ordem de ser pronto para ouvir. E cada vez mais esse tipo de atitude, de não se importar, é o comportamento que se torna padrão no mundo, para as pessoas. Só o que importa são as minhas coisas. E essa atitude está tornando cada indivíduo uma ilha, desconectada uns dos outros. Uma ilha a milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra do individualismo. Uma era que é marcada por pessoas que acham que é uma perda de tempo se importar com os outros. São as pessoas que não estão nem aí. Mas essa não deve ser a atitude de um crente. Essa marca do individualismo não deve ser a atitude de um crente. Por isso, diante disso que nós estamos expondo, maridos, um conselho, sejam prontos para ouvir as suas esposas. E as esposas sejam prontas para ouvir seus maridos. Eu sei que as mulheres têm até uma dificuldade a mais, porque às vezes alguns homens são mais difíceis de se abrir, de ter uma conversa, mas nós devemos cultivar nos nossos relacionamentos essa prontidão para ouvir um ao outro. Muitas vezes é fácil a gente cair na armadilha de termos uma comunicação entre marido e mulher somente com coisas práticas, com coisas do dia a dia, resolver isso da casa, resolver aquela outra coisa da casa com as crianças, mas nós não podemos passar muito tempo sem buscarmos ter uma conversa mais profunda com o nosso cônjuge.
Muitos casais conversam só com coisas do dia a dia, mas para essas conversas elas terem um desenvolvimento, para algo mais profundo, para irmos mais fundo nas nossas conversas, nós precisamos ter essa atitude de sermos bons ouvintes. Nós precisamos estar envolvidos nas conversas uns com os outros e estar interessados uns com os outros. De igual modo, os pais sejam prontos para ouvir seus filhos e os filhos sejam prontos para ouvir seus pais. Os jovens, eu sei que eu já passei por isso. A gente acha que a geração mais inteligente que já existiu na face da terra é a nossa geração. A geração nova aqui que nós estamos chegando. E que os conselhos dos pais não servem mais para esse mundo. Os pais são de uma geração ultrapassada, as coisas mudaram, não serve mais para o mundo de agora. E com esse pensamento, muitos jovens acabam se tornando maus ouvintes dos pais. E não existe nenhum ser humano na terra que tenha mais autoridade sobre os seus filhos do que os pais, e sobre você, filho, do que os seus pais. Por isso, os pais têm também um dever de ouvir os filhos. Os pais têm um dever de ter uma comunicação com um campo aberto com os filhos. Os pais têm que ter a capacidade de ter conversas longas com seus filhos. Não simplesmente resumir a comunicação entre pai e filho com ordens. Muitas vezes os pais simplesmente emitem ordens, querem que os filhos cumpram e nunca escutam os filhos. A comunicação do pai para com o filho também deve estar sob esse princípio, ser pronto para ouvir. E para isso os pais precisam se envolver na vida dos filhos, de modo a ouvi-los e direcioná-los de forma sábia para a vida. Então os pais têm que ter essa comunicação de um campo aberto e conversar por longo tempo com os filhos, mesmo que às vezes os problemas dos filhos parecem bobos, né, aos pais, mas você tem que entender que dentro da perspectiva dele, do mundo que ele vive, aquilo pode ser importante. Você dá atenção para que você se envolva na vida do seu filho e possa direcionar para uma vida sábia, para uma vida de sabedoria. E agora eu quero trazer uma orientação para nós como igreja. Falei de marido e mulher, falei de pais com filhos, mas quero direcionar agora uma orientação para o nosso papel como igreja. E esse ponto é um ponto muito importante, irmãos. Talvez algo que eu queira que vocês saiam daqui entendendo exatamente esse ponto. Porque nós temos como igreja o dever, a obrigação, porque nós temos essas orientações, de quebrar esse ciclo maldito do individualismo que toma os nossos dias, que toma o nosso mundo aí afora e quer corromper também a igreja. E sabe qual vai ser a revolução? Eu chamo de uma revolução, sabendo o peso da palavra, que a igreja vai fazer nos próximos anos, nessa era que nós estamos vivendo do individualismo, é a revolução de nos importarmos uns com os outros, de nos importarmos ao ponto de estarmos prontos para ouvir. E essa revolução, que é a revolução de amar uns aos outros, a revolução de ser membros uns dos outros, essa natureza corporativa da igreja, ou seja, a lembrança de que a igreja ela é um corpo com membros que precisam uns dos outros, ela precisa urgentemente ser resgatada nos nossos dias. Essa ideia de que você é a igreja é totalmente antibíblica. A imagem que a Bíblia utiliza para representar a igreja é a imagem de um corpo com membros. O corpo precisa do ouvido, precisa do nariz, precisa da cabeça, tem uns que não precisava ser tanto, né? A cabeça. Mas o corpo precisa de membros. Uma orelha sozinha, destacada num canto, não é um corpo. Ela é um corpo quando ela está em união com o restante dos membros. A outra imagem que a Bíblia traz para a igreja é a figura de um edifício. Um edifício e nós somos os tijolos. Obrigado, Paulo. Olha aí, ó, os membros auxiliando um ao outro, né?
Boa ilustração, combinei com ele. A outra imagem que a Bíblia utiliza para falar sobre a igreja é a imagem de um edifício, onde nós somos os tijolos. Se você olhar, andar pela rua e ver um tijolo sozinho, você vai dizer, ali é um edifício. Não, um edifício ele se constitui com vários tijolos unidos uns aos outros, dando forma a um edifício. É assim que a Bíblia traz essa imagem de uma igreja, de o que é essa igreja. Você não é igreja. A Bíblia, ela traz sempre a imagem da igreja como sendo um povo. Um povo. Deus te salvou para te inserir num povo. Deus não te salvou pela igreja. Nós vimos na EBD, né? Essa ideia de que a igreja tem o poder de salvar as pessoas. Não, a igreja não tem esse poder. A igreja não salva. Mas Deus te salvou para a igreja. Deus te salvou para te inserir num povo, para te inserir no corpo dele mesmo. E assim você possa entrar na missão de Deus. Resgatar essa natureza corporativa, ou seja, de um corpo da igreja, é urgentemente importante. E o mundo, ele traz um problema, porque desde crianças nós não fomos criados para pensar dessa forma. Desde criança nós somos treinados a pensar que cada indivíduo é um átomo, isolado um do outro, que o mundo é uma selva e que nós somos lobos solitários, e as outras pessoas são animais que vão tentar nos devorar. Somos treinados a viver individualmente. Individualismo. Nós fomos programados pelo mundo para vivermos assim. E esse sistema que nos programa para distanciar pessoas, para criar muros entre pretos e brancos, entre homens e mulheres, entre ricos, pobres, esquerda, direita, sulistas e nordestinos, cada vez mais vai isolando as pessoas, vai criando muro de relacionamento com as pessoas. E nós não podemos cair nessa armadilha da separação da raça humana, de separação de seres humanos. A realidade da nossa união como corpo de Cristo é a prova que nós não devemos cair nessas armadilhas. Existem agendas políticas que desejam estimular essa radicalização, essa separação, mas nós, igreja, nós somos um com aquele irmão que vota no Bolsonaro, por causa do sangue de Cristo que comprou aquele irmão. Nós somos um com aquele irmão que vota no Lula, porque o sangue que comprou a vida dele é o mesmo sangue que comprou a tua vida. Nós do Nordeste somos um com os irmãos do Sul. E nos nossos tempos, cada vez mais essa radicalização, essa separação, essa divisão para conquistar é evidenciada nos nossos dias. Mas o corpo de Cristo, ele não está mutilado. O corpo de Cristo não está dividido. Nós somos membros uns dos outros. Não caia nessa narrativa ideológica de separação de seres humanos. Romanos 12, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Existe um distintivo da igreja, existe algo que nos distingue do mundo e parece que está esquecido esse distintivo. Existe uma fera grande, feroz e potente que a igreja parece que está adormecendo essa fera. Parece que nós não estamos usando essa fera e a instrução de Deus para a igreja é que nós mostremos essa fera. E esse distintivo esquecido, essa fera adormecida, que nos distinguirá, que fará nossa luz resplandecer no mundo, é o amor ardente uns pelos outros. O mundo diz que a solução para as nossas carências é valorizar o nosso amor próprio. Tem uma propaganda aqui em Morada Nova. Valorize o seu amor próprio. Vamos procurar agora. Quem já viu essa propaganda? Eu vi essa semana. Vamos procurar agora. Valorize o seu amor próprio. E muitos cristãos cresceram tendo esse estímulo, tendo essa ideia
e internalizaram tão fortemente essa ideia que qualquer envolvimento que gere um nível mínimo de desconforto, ou um nível mínimo de sacrifício, eles rejeitam. E nada mais distante, irmãos, do que Cristo orientou para a sua igreja, do que esse tipo de pensamento. Vamos abrir em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. João 13. Para ver se essa ideia do individualismo, ela combina com os ensinos de Jesus. João 13, 34. Amém? João 13, 34 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então olha o distintivo da igreja para o mundo. Como é que a igreja conhecerá? Como é que o mundo conhecerá a igreja? Se nós amarmos uns aos outros. Passa uma página aí em João 15, versículo 12. Do 12 nós leremos o 14 e depois o 17. João 15, 12. Amém? Diz assim, Jesus está falando, o meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. E o 17. O que é que Jesus nos manda? Que vos ameis uns aos outros. Veja quantas vezes Jesus repete. É um instrumento literário, a repetição é um instrumento literário que dá ênfase. Jesus está querendo dar ênfase para aquilo que ele está dizendo. Quantas vezes Jesus repete essas palavras? E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, que nós vemos nas palavras de Tiago, de fazermos essa revolução da prontidão no ouvir, a revolução de se importar com aqueles que vêm nos procurar, é algo revolucionário, é algo radical. A proposta cristã para os nossos dias de individualismo é tão impactante para o mundo quanto uma revolução. Se a igreja fizer a revolução de se importar, a revolução da prontidão de ouvir, a revolução de amar ardentemente uns com os outros, a igreja atrairá aqueles que acreditaram no conto do mundo de que o amor próprio é suficiente para a nossa vida. Existem muitas pessoas cansadas emocionalmente aí pelo mundo. Tentaram viver essa vida de autossuficiência, de independência, de que se eu conquistar isso, se eu valorizar mim mesmo, eu vou conseguir. Estão frustradas, cansadas sentimentalmente. Mas essas pessoas que, exaustas, elas podem levantar os olhos, mesmo cansadas, e olhar para um povo diferente. Olhar para um povo que se importa uns com os outros. Elas podem olhar e nós seremos a última trincheira para o ataque dessa guerra do individualismo. Nós, a igreja. Mas uma esperança é que quanto maiores forem as trevas ao nosso redor, mais a luz do amor uns pelos outros brilhará. Por isso, sejamos um povo que escuta, um povo que se importa, um povo pronto para ouvir. Essa é a primeira atitude que deve marcar a nossa comunicação, ser pronto para ouvir. A segunda atitude que deve marcar a nossa comunicação é que nós devemos ser tardios para falar. Ou seja, pense bem, mas fale. Essa ordem de ser tardio para falar, ela me lembra muito a ordem da ceia, que diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Muitos se perdem no exame e desconsideram que a vontade de Deus é que nós participemos da ceia. E assim também, nós devemos pensar nas palavras que irão sair das nossas bocas, nós devemos ter a intenção de edificar uns aos outros com as nossas palavras, tem que ter um controle da nossa fala, mas alguém tardio para falar não é alguém mudo, não é alguém que não fala. O equilíbrio é um valor muito valorizado na Bíblia, é algo
é um ponto muito valorizado na Bíblia, o equilíbrio. Então você não deve ir para o extremo de nunca falar nada quando você deve falar, nos momentos em que você tem o dever de falar. Nós não devemos adotar uma atitude de extremos. Efésios 4, 29 diz que nós não devemos falar nenhuma palavra torpe, mas lá diz também que nós devemos falar aquilo que serve para edificação e para transmitir graça. Então, o ponto aqui é que alguém tardio para falar não é alguém que pensa o suficiente naquilo que vai dizer e medita no impacto das suas palavras. Ou seja, é alguém que antes de falar, pensa, ele é tardio, mas não é que ele não fala. Ele fala. Existe uma frase popular que diz que existem 3 coisas que não voltam atrás. A primeira delas é a flecha lançada, a segunda delas é a oportunidade perdida e a terceira delas é a palavra pronunciada. Em certa medida isso é verdade. Nós devemos meditar e saber o peso daquilo que nós estamos dizendo. Quem fala sem considerar, muitas vezes corre o risco de ofender as outras pessoas, trazer prejuízos para si mesmo e muitas vezes até ofender a Deus. E Tiago dá muito valor a esse aspecto da nossa vida que é a fala. Tanto é que no capítulo 3 ele vai explanar mais profundamente a respeito da fala, quando ele vai falar sobre a língua. Mas aqui ele nos alerta que do modo como nós devemos ser prontos, ou seja, estar ativos, desejosos de escutar, nós devemos ter uma atitude oposta quando é para falar. Devemos ser tardios para falar. Estar pronto aí está em contraste com tardio. Nós devemos ter uma atitude oposta quando a essa prontidão de ouvir no nosso falar. E aqui eu quero trazer 3 conselhos práticos para guiar a nossa fala. O primeiro conselho é: não caia na ditadura da opinião. Existe uma ditadura que quer implantar no nosso meio, no nosso redor, que é a ditadura de que você tem que ter uma opinião sobre tudo. Tem pessoas que, se você perguntar a opinião dela sobre qualquer coisa, ela vai dar. Pode ser uma coisa que ela nunca pensou na vida. Você pedir a opinião dela, ela vai dar. E parece que na área da teologia, nos assuntos de Deus, parece que isso é mais radical ainda. Parece que nós temos que ter uma opinião sobre todos os temas teológicos. Você tem que ter uma opinião sobre tudo. Só que nós não devemos emitir uma opinião sem que nós tenhamos uma meditação profunda naquilo que nós iremos dizer, sem que nós sejamos tardios para falar. Então, para você não cair nessa ditadura da opinião, 2 palavrinhas que vão te ajudar muito é: não sei. Se te pedirem uma opinião sobre algo que você nunca pensou, diga: não sei. Teve uma amiga minha que me pediu uma opinião sobre um tema político, eu nem lembro qual era. E na época eu não sabia. E aí eu disse: olha, não sei a opinião sobre isso aí não. Nunca pensei sobre isso. Ela não ficou satisfeita não. Eu tive que repetir umas 8 vezes que eu não tinha informações suficientes para emitir uma opinião sobre aquilo ali. Parece uma pressão de todos os lados que nós temos que ter uma opinião, mesmo sem refletir. Essa não é a atitude de alguém tardio para falar. Mas outras vezes eu caí nessa tentação de emitir a opinião sem pensar e externalizar erros. O segundo conselho é: saiba fazer perguntas. Teve uma vez que eu me sentei na calçada com um amigo meu, vocês conhecem ele, e eu lembrei que ele tinha uma habilidade para piano muito incrível, ele era incrível no piano. E aí eu comecei a fazer perguntas a ele sobre o piano, sobre a música. E conforme ele ia respondendo, eu vendo que ele tinha profundidade naquilo, eu fui fazendo perguntas mais profundas. E terminou a noite, depois de 3 horas de conversa, eu aprendi sobre toda a história da música mundial, a diferenciar o estilo barroco do classicismo, o classicismo do romantismo, e um monte de coisa. Então, terminamos a noite uma conversa extremamente agradável. E a única atitude que eu tive naquela noite foi fazer perguntas. Eu estava interessado naquilo que ele estava dizendo. Teve outra vez que eu esperando um atendimento com uma pessoa que
tem um filho que gosta muito de correr, de automobilismo, e aí eu comecei a perguntar sobre automobilismo, e a gente estava entrando no atendimento lá, e o cara não queria parar de falar sobre aquele assunto. Por que é que eu estou falando sobre isso? O que é que isso importa na área teológica? Isso importa que, se nós tivermos uma escuta interessada, nós vamos fazer perguntas que são interessantes para aqueles que estão conversando conosco. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós cometemos esse erro na hora de evangelizar, na hora do evangelismo. Muitas vezes a gente quer descarregar o nosso caminhão de opiniões sobre as outras pessoas sem saber se isso importa para ela, sem saber se aquilo é interessante para ela. E muitas vezes nós vamos por um lado do evangelismo que não importa para a pessoa. Muitas vezes, onde a pessoa passará a eternidade, pode ser que não importe tanto para essa pessoa quanto um propósito para a vida dela. Talvez a sua maneira de evangelizar fosse, olha, Deus pode dar um propósito para a sua vida. Você vive aí de maneira desfocada, mas Deus pode dar um propósito. Você pode responder muito mais a pessoa do que você falar sobre onde ela passará a eternidade. Pode ser que resolver o problema do pecado com Deus não importe tanto para uma pessoa quanto falar sobre a resolução do problema ambiental do mundo. Veja só, essa semana compartilhei com o pastor Mateus uma conversa com alguém que estava muito preocupado, porque os animais se matam, há crueldade no mundo. E a abordagem com essa pessoa foi, é verdade, a criação geme, mas existe um dia que isso não acontecerá mais. Cristo virá e triunfará sobre o mal. Então, se importar, fazer perguntas, podem trazer impacto para as suas palavras. Fazer perguntas a outras pessoas, isso vai demonstrar que você está interessado e vai fazer perguntas interessantes, e assim as suas palavras elas terão mais impacto. Faça perguntas, se interesse, e assim a sua fala terá mais impacto a quem está ouvindo. E o terceiro conselho é: reflita o caráter de Cristo no seu falar. Efésios 4, vamos para lá? 4:25. Efésios 4:25. Depois nós leremos o 29 até o 32. Efésios 4:25. Reflita o caráter de Cristo no seu falar. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede compassivos, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nós temos instruções muito práticas sobre como deve ser o nosso falar. Nós temos instruções como o que não deve estar presente no nosso falar, e instruções sobre o que deve estar presente no nosso falar. No versículo 25, o que não deve estar presente no nosso falar é a mentira. E nesse versículo, ele dá um motivo pelo qual nós devemos deixar a mentira. E o motivo é qual? Pois somos membros uns dos outros. Olha a natureza corporativa da igreja aparecendo aí de novo. O versículo 29 diz que nós não devemos falar palavras torpes, ou seja, palavras sujas. No 31, não devemos falar palavras amargas. Não devemos falar palavras coléricas. Não deve ser colérico, não. Não deve ser colérico. A cólera ela tem uma diferença da ira no sentido da reação. A cólera é algo mais reativo, é uma reação raivosa a alguma coisa. A ira é algo que vai mais profundo, que se assenta no coração. E a maneira de nós resolvermos a nossa ira é sermos rápidos em buscar a conciliação. O que diz o versículo 26? Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja,
Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é que ele está querendo dizer? Seja rápido em buscar resolver os problemas da ira. Não deve ter também gritarias no nosso falar, blasfêmias e palavras maliciosas, ou seja, com a intenção de provocar o mal ao outro. Ao invés disso, o que deve marcar o nosso falar, conforme o versículo 25, é a verdade. Verdade com o seu próximo. Devem ser palavras edificantes e que transmitem graça, segundo o versículo 29. Segundo o versículo 32, devem ser palavras benignas, ou seja, o contrário da malícia. Nossa comunicação deve pensar no bem do outro. Devem ser compassivas, ou seja, devem demonstrar compaixão ou se importar com o outro. E, por fim, perdão. Isso, seguindo essa orientação, capítulo 4 de Efésios, nós refletiremos o caráter de Cristo no nosso falar. E a terceira atitude, para finalizarmos, que deve marcar a nossa comunicação, é que nós devemos ser tardios para se irar. E nesse ponto do texto, Tiago ele dá um motivo, ele conecta o fato de que nós devemos ser tardios a se irar, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus, conforme o versículo 20. Normalmente, a nossa ira, ela acontece nos momentos em que nós temos a certeza que nós estamos cobertos de razão. Aí nós nos iramos. Quando nós estamos sendo injustiçados, quando não estamos sendo compreendidos, quando não recebemos aquilo que nós julgamos que é nosso por direito. Só que existem pelo menos 3 problemas quando nós agirmos conforme a nossa ira. O primeiro deles, o primeiro problema de nós agirmos conforme a nossa ira, é que nós não temos todas as informações. Nós não somos Deus. A nossa análise sobre as coisas sempre falta alguma coisa. Nós sempre temos pontos cegos, e a probabilidade de nós sermos injustos quando nós julgamos conforme a nossa ira é enorme. O segundo problema de nós agirmos conforme a nossa ira é que nós certamente seremos escravos dela e nós vamos agir conforme a nossa ira nos manda. Se nós somos injustiçados, a nossa ira nos manda fazer justiça com as próprias mãos. Se formos maltratados, a nossa ira nos manda retribuir. Se não recebemos aquilo que achamos que merecemos, que é nosso por direito, a nossa ira nos manda nos vingar. Só que Romanos 12, versículo 14 até o 21, se você ler em casa, nos manda fazer o contrário. Nos manda fazer o contrário do que a nossa ira nos manda fazer. E o terceiro problema de nós agirmos conforme a nossa ira é que nós temos a tendência de desconsiderar a misericórdia. Analise bem esse ponto. O problema de nós agirmos conforme a nossa ira é que nós desconsideramos a misericórdia. Agora olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Nós, você e eu, suscitamos a ira de Deus. Nós pecamos, nós somos pecadores. E nós firemos por merecer Deus agir derramando a sua ira sobre nós. E Deus sim tem uma reta justiça. Deus sim pode analisar tudo e julgar corretamente. E o veredito que ele dá sobre todo homem é condenação. Porém, Deus foi misericordioso conosco. Ele não agiu conforme a sua ira. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós, que cremos em Cristo, possamos ter uma liberdade da ira de Deus e podemos ter uma relação de filho e receber o amor de Deus. Jesus ensina uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Ele ensina que um homem foi diante do rei e teve uma dívida milionária, impagável, perdoada. E logo ao sair da presença do rei, esse homem encontrou-se com outro que devia uma pequena quantia a ele e quase mata o homem por causa de uma pequena quantia. O ensino de Jesus nessa parábola do credor incompassivo é que você, que é um perdoado, tem um dever de perdoar. Nenhuma misericórdia que nós tenhamos que desprender sobre o outro é maior do que a misericórdia que nós recebemos de Deus. Por fim, irmãos, para concluirmos, ser pessoas que ouvem com atenção, que se importam com o que está sendo dito, nos levará a sermos bons ouvintes
também da palavra de Deus. Se nós devemos ser assim uns com os outros, ouvir uns aos outros e ter atenção e nos importar uns com os outros, mais ainda nós devemos ser assim quando o assunto é a palavra de Deus. E mais ainda, nós devemos ter uma consideração ao falarmos sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui, nesses 2 versículos pequenos, diante de instruções preciosas da palavra do Senhor. Nós vimos 3 atitudes que devem marcar a nossa comunicação. A primeira delas é sermos prontos para ouvir, ou seja, nos importarmos uns com os outros, fazermos a revolução de se importar uns com os outros. A segunda delas, segunda atitude que deve marcar a nossa comunicação, que nós vimos, é que devemos ser tardios para falar. Devemos considerar as nossas palavras, devemos ter em mente que as nossas palavras devem ser fruto da intenção de edificar os outros, demonstrar misericórdia, demonstrar graça, e não palavras impensadas e imprudentes. Em terceiro lugar, nós vimos também que devemos ser tardios para se irar, porque a nossa ira não deve ser a base para a nossa fala. A nossa ira tem grande chance de ser injusta. Nós podemos desobedecer a Deus e corremos o risco de esquecer de agir com misericórdia quando agimos conforme a nossa ira. Eu realmente creio, irmãos, que nós vivemos dias e que o mal dos nossos dias é esse individualismo. As pessoas estão cada vez mais doentes. Nós somos seres criados pelo mundo para sermos individualistas. Mas Deus não tem esse propósito. Deus não teve esse propósito a nos criar. Deus tem um propósito de fazer pessoas, fazer homens e mulheres relacionais, que se relacionam uns com os outros. E as pessoas simplesmente não têm interesse real umas pelas outras. A amizade, ela só vai até o ponto em que é conveniente para mim. O meu envolvimento com qualquer coisa, ele só vai até o ponto em que aquilo não traz nenhum prejuízo, nenhum sacrifício para mim. E muitas vezes a igreja ela é ensinada a ter distintivos do mundo, ou seja, ter coisas que diferenciam a igreja do mundo, muito focado em coisas exteriores. Como diz Colossenses 2:21, não toque nisso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Mas sabe qual é o distintivo? O distintivo, aquilo que vai nos distinguir do mundo, é sermos pessoas prontas para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Se a sua vida ela for marcada por esses princípios vistos hoje, você será um refrigério para os que se encontram à sua volta. Você será um bálsamo para aqueles que te buscaram. Vamos orar. Santo e amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas instruções passadas aqui por meio da Tua palavra, por meio da Sua instrução, que é bela e que é preciosa para nós. E que o Senhor coloque, Pai, em nosso coração um desejo de amar tanto uns aos outros que nos importamos com o nosso falar uns com os outros, que nos importamos profundamente uns com os outros, a ponto de esse ser o nosso distintivo, o amor uns pelos outros. E que o Senhor nos dê sabedoria para todos os dias nós praticarmos esses princípios e sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Que a Sua palavra encharque os nossos dias, que seus princípios sejam luzes que brilham através do nosso proceder, Pai. Te oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.